Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os dados faltantes, aqueles temidos dados faltantes quando eles estão no nosso banco de dados, porque a gente sabe que eles atrapalham em algumas coisas que a gente for fazer com algumas manipulações de dados. Então a gente precisa tratar esses dados, nem sempre a opção é excluir, a gente tem outras opções também, e eu vou apresentar aqui para vocês algumas dessas opções. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar a biblioteca read.xl, que é porque a gente vai carregar os nossos dados. Nós temos dados de qualidade do A, vou chamar eles aqui de QA, que é de qualidade do A, e eu vou pegar a função read Excel e, entre aspas, eu vou colocar o nome do meu banco de dados. Se você quer ter acesso a esse banco de dados e aos scripts, você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo ou pedir no nosso Instagram o link, que a gente vai disponibilizar tanto os dados que foram trabalhados nessa aula, quanto os scripts, para você treinar em casa. Então, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal e se inscrever. Ativa o sininho para você receber que toda semana nós temos atualizações e novas aulas aqui no nosso canal. Então, a gente vai colocar agora os nossos dados de qualidade do A, ele é .xlsx, porque são dados de Excel, eu dou um Ctrl Enter, e vamos conhecer os nossos dados. Aqui nós temos várias variáveis da qualidade do ar, ozônio, radiação solar, vento, temperatura, mês e dia, e aqui a gente pode observar que às vezes a gente tem alguns NAs, valores nulos, valores faltantes. Quando a gente for fazer alguma estatística ou trabalhar de alguma forma, pode ser que esses dados eles atrapalhem a gente. E uma dessas maneiras de atrapalhar, que eu vou provar para vocês aqui, mostrar aqui, é a média. Por exemplo, se eu colocar a média dos dados de qualidade do ar, vou pegar só da camada de ozônio, que é a camada que a gente viu que tem lá, por exemplo, né? Quando eu dou um Ctrl Enter, para ele rodar, ele vai me aparecer um NA. Mas por que ele apareceu um NA? Porque, pessoal, a média ela é a soma de todos os valores da coluna dividido pela quantidade de números que a gente tem, de fatores que a gente tem. Como que ele vai somar aqui se ele não sabe qual é o valor do NA? Por exemplo, a gente vai somar 41 mais 36 mais 12 mais 18 mais NA. Então, ele não sabe se o NA vale 1, se o NA vale 1000. Então, ele não pode fazer ele não consegue fazer essa estatística. Então, para a gente resolver essa parte estatística, de dados descritivos, estatística básica, funciona também para desvio padrão, para mediana, a gente chama a média de Q do A, do mesmo jeito, de ozônio, e a gente vai colocar um NA .rm. O que é um NA.rm? Eu estou falando para ele assim, olha, desconsidera esse valor aí de NA, vou colocar ele igual a true, ou seja, desconsidera esses valores de NA e calcula a média para mim, por favor. É isso que eu vou falar. Ele não vai excluir, ele não vai omitir, eles vão continuar lá, ele só não vai ler na hora de fazer a média. Se eu colocar esse parâmetro aqui como falso, ele vai ler, então vai dar NA. Mas como é verdadeiro, olha só, ele vai me dar aqui a média. Então, ele me deu uma média desconsiderando os valores de NA que estão na coluna. Então, isso aí vale para outras estatísticas básicas também, quando você precisar usar. É uma forma de você fazer sem excluir, por exemplo, porque se você for excluir essa coluna, ou essa coluna, por exemplo, apresentou um NA aqui, você vai, essa linha, na verdade, você vai excluir toda a linha. Talvez não é interessante para você. Então, quando não é interessante, a gente pode fazer dessa forma. Outra forma que a gente pode fazer aqui no caso é do próprio data frame, de todo o data frame. Porque que a gente trabalhou apenas com uma... A gente trabalhou aqui apenas com uma variável, mas a gente pode fazer de todo o data frame. Ou seja, do data frame completo. Como que a gente faz o data frame completo? A gente viu lá que eles ainda estão lá. Então, eu posso dar um na.omit
NA.omit da qualidade do A, ou seja, eu estou omitindo esses valores de NA. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai mostrar para a gente que não existem mais. Porém, ele não carregou aqui. Por quê? Porque eu não atribuí esse nome, eu não pedi para substituir. Então, eu posso, por exemplo, fazer aqui, ó, qualidade do A 2. Quando eu dou um Ctrl Enter, a gente pode observar que aqui diminuiu o número de observações, ou seja, ele excluiu, ele omitiu todas aquelas linhas que tinham NA. Então, a gente não tem mais NA aqui. E já aqui a gente tem, porque ainda não foi omitido. Então, esse aqui é seu dado tratado e esse aqui é o seu dado sem tratar. Então, voltando aqui, a gente consegue fazer esse NA.omit. A gente também consegue perguntar para o DataFrame quais são dados faltantes e quais não são. Então, para isso, você usa a função is.NA de qualidade do A. A gente vai na qualidade do A1, né? Porque ainda tem NA. Quando a gente dá um Ctrl Enter, ele vai apresentar aqui, ó, onde for true, é porque realmente tem um dado faltante. Onde tem false, não é dado faltante, mas a gente pode observar que tem bastante dados faltantes, olha o tanto. Então, aqui a gente consegue dar essa pequena observada nesses dados de NA. Porém, pessoal, nem sempre a gente quer omitir, tirar, no caso, esses dados, nem sempre a gente quer apenas substituir. Então, a gente consegue também substituir os dados faltantes. E como que eu faço essa substituição? Eu vou pegar aqui, ó, o Q do A, qualidade do A, porque eu estou trabalhando com esse banco de dados agora, e eu vou chamar uma função. O que que eu quero falar? Vocês lembram que aqui essa função isNA, ele vai falar para mim quem é verdadeiro e quem é falso? Então, pensem comigo, se eu pedir essa função, eu quero só os valores verdadeiros, só os valores que são NAs, eu posso substituir eles. Por exemplo, eu venho aqui, abro colchetes, coloco se isNA, is.NA de qualidade do A for igual a true, o que eu estou falando aqui? Se a qualidade do A tiver NA, ou seja, se NA for igual a true, eu quero que você coloque o número 0. Eu vou substituir por 0. Dou um Ctrl Enter aqui. Eu venho aqui na qualidade do A de novo. Olha só. Onde tinha NA, eu consigo substituir meu valor por 0. Isso pode acontecer de várias formas. Você pode substituir pela média, que eu já vi o pessoal substituindo pela média. Você pode substituir pelo número 1 ou pelo número do vizinho, a média dos vizinhos, eu já vi o pessoal fazendo também. Por que que as pessoas usam isso? Porque às vezes, pessoal, você tem poucos dados. E quando você tem poucos dados, se você excluir toda a coluna que tem um dado, toda a linha que tem um dado faltante, você vai perder muita informação. E pode ser que seu dado não fique tão preciso. Então, sua análise no final não fique tão precisa, porque, olha, de 153 nós passamos para 111 observações. E pode ser que você tenha 111 e quando você for tirar as colunas de NA, abaixe tanto que você não consiga fazer uma estatística tão fiel na representação daqueles dados. Então, quando a gente está trabalhando isso na prática, a gente vê o quanto é difícil trabalhar com NA, valores NAs. Então, nem sempre a gente tem que excluir eles. Aqui eu te dou umas novas alternativas. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui que eu volto para poder tirar. Se vocês querem ter acesso a esses dados, vocês podem clicar no link que está aqui ou ir no nosso Instagram que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.